Boa noite. Boa noite, estão me ouvindo bem? Boa noite. Sim. Boa noite. Sim. Muito Boa bom. noite. Vamos lá. Eu mandei no grupo, tem alguém que está dando muita interferência. Eu mandei aí no grupo a planilha, alguns de vocês já conhecem a planilha. Nós vamos começar por ela para poder se organizar mediante o COP, o robô e a sala de sinal e as operações individuais, ok? O que a gente tem no caso da nossa planilha? O que a gente precisa entender? Primeira coisa, a gente tem o robô. Vocês estão trabalhando com o robô também. Então, o robô, ele também tem que ser colocado dentro da planilha, tá? Eu preciso que vocês também coloquem o robô dentro da planilha. Então, o que vocês vão fazer? Salvar várias planilhas, uma com o nome de robô, uma com o nome da sala de sinal e outra para vocês terem uma referência do COP, para que vocês possam acompanhar o COP de uma maneira mensal, ok? Como a gente vai fazer isso dentro do gerenciamento? Todo mundo já conseguiu pegar a planilha que está lá no grupo da mentoria? Sim. Eu ainda não. Gilson, está lá dentro do grupo. Baixa para você ir acompanhando. Gilson conseguiu pegar também? Vou ver aqui. Mas pouco Eu vou pode lá dar pegar. andamento, pode dar andamento. Tá. Lá dentro, quando pegar aí, o Gilson me avisa, tá? Preciso que vocês vão prestar atenção como a gente vai preencher essa planilha para o decorrer da Consegui nossa aqui. mentoria. Estão vendo minha tela? Sim. Ok. Sim. Então, o que nós vamos fazer? Quando a gente for salvar a planilha, nós vamos ter várias planilhas dessa daqui. Uma para o robô, outra para o COP, outra para a sala de sinal e assim sucessivamente, tá? Então, você vai salvar, quando você salvar a planilha na sua página, você vai salvar com o nome do arquivo dela. Nesse caso aqui, nós vamos falar, por exemplo, do robô, ok? Que já foi configurado aí hoje. Vamos lá, suponhamos que a gente colocou R$ 2.000 do robô para que ele possa rodar, certo? Então, nós vamos colocar a meta dele, a meta colocada inicial foi 1,5, né? Que eu pedi o Jubson para fazer com vocês, enquanto eu me consultava. Então, vai ser 1,5 a meta dele. Então, diariamente, você tem que vir aqui, ele bateu a meta, você vem e preenche aqui. Nesse caso, ele teria que terminar com 2030. E aí você vem e coloca o preenchimento do valor do robô aqui no final do que ele fez, exatamente o valor. Eu normalmente não coloco centavo para não me complicar, tá? Então aqui eu coloco o valor da minha banca, aqui a minha meta diária e aqui eu coloco o final do resultado do meu robô, tá? Vou colocando o resultado dele aqui para ter ideia dentro dos meus 30 dias o que eu vou obter de resultado com ele sobre o juro composto, tá? Se eu quiser ter alguma noção melhor de quanto ele vai terminar, eu tenho aqui essa última planilha, que é da projeção, que eu posso vir colocar os 2.000 e colocar aqui 1,5%. Eu já tenho uma ideia de juro composto, quanto que ele vai terminar ao final do mês, com uma forma bem segura operacional. 1,5 ele vai fazer aí para a gente pouco mais de 50%, vai dar quase 60%, ok? 51%, na verdade. Ok? Então, a gente vai ter aqui o objetivo final de quanto que a gente vai ter no robô, ok? Na parte que nós vamos fazer o COP, ele é até mais fácil. Vocês podem colocar aqui o valor,
mas eu acho que nem precisa colocar na planilha em si, porque ali a gente vai fazer os resultados, você vai fazer na sua parte de planejamento e gerenciamento dentro da sua planilha pessoal, onde você vai colocar dinheiro investido para dinheiro ganho, vai ser uma renda que vai estar entrando, então ele tem que estar na planilha maior. Então, aqui a gente não precisa colocar o gerenciamento do COP, porque vocês vão ter ele no final aí, que é o resultado, tá? Então, aqui o que a gente vai fazer, tá? Agora eu vou escolher a minha banca operacional da sala de sinal. Então, eu quero ter ali minha banca da sala de sinal. Na sala de sinal, a gente se propôs a fazer 2% da nossa banca diariamente ali dentro da sala. Então, eu vou colocando aqui os 2.000 mais 2%, que é a minha meta, que aparece aqui, aparece o lucro de R$40, então eu tenho que terminar o meu primeiro dia com R$2.040. Então, eu coloco sempre aqui a minha banca final, é o valor que eu finalizei a minha operação. Então, como a gente finalizou a operação hoje, eu vou lá e acrescento aqui a minha operação final, qual foi o valor que eu fiquei da minha banca. Aqui ele já me dá o resultado que eu tenho de lucro, aqui o que eu tenho em percentual, se eu tenho soro, alguma coisa sobrando, ele já me faz todo o cálculo aqui. Então, essa planilhinha eu já vou salvar como a operação da sala. Gerenciamento de entrada, o que é mais legal aqui da nossa planilha, tá? Que a gente consegue fazer o gerenciamento de entrada facilmente. Aqui no gerenciamento de entrada, eu vou colocar o valor da minha banca inicial, mais a meta do meu dia, a meta que eu quero alcançar no dia. E aí, quando eu tenho essa meta, eu consigo definir o valor da porcentagem que o gráfico está me pagando e em quantas entradas eu quero bater a minha meta. Nós estamos batendo com 5 entradas, tá? Então, quando eu coloco 5 entradas, aqui ele já me dá o cálculo dos valores que eu tenho que dar às minhas entradas, totalizando 7 GALs. Eu tenho 7 chances para fazer essa sala de sinal, dando aí 5 entradas dentro da sala, como nós fizemos. Então, aqui ele vai me dar a planilha de entrada. Essa coluna aqui do meio, aqui, é o valor que eu preciso para entrar. 10, 19, 41 e assim sucessivamente, com o gráfico a 84%, ok? E aqui seria o valor da banca. Então, aqui eu consigo, com R$2.000, eu teria 7 GALs para poder bater a minha meta ali dos 2%. Se eu for fazer aqui dentro da sala de sinal um juro composto, eu vou fazer a mesma coisa aqui para ter uma noção do valor que eu vou terminar em 30 dias com essa meta, tá? R$2.000, eu vou colocar 2% ao dia, então eu vou chegar aqui a R$3.600, pouco mais de 50% da banca. Falando sobre isso, a gente pode, inclusive, colocar aqui quanto que a gente ganharia no investimento convencional do banco. Seria R$16 por mês, tá? 0,8%, isso por mês. Então, aqui nós estamos falando de mais de 50% por mês, muito mais do que um investimento convencional, de forma segura e consistente, como a gente está fazendo ali com a utilização das automações e também com a utilização da sala de sinal baseado nas operações. Tá claro até aqui? Tá tranquilo? Preencher a planilha, fazer esse gerenciamento, tá tranquilo? Sim. Lembrando, então, que a gente vai salvar várias planilhas, uma para o robô, outra para as operações, que vocês forem fazer sozinhos na outra plataforma, e outra para vocês fazerem na sala de sinal, para que a gente possa ter resultados reais e ver que é possível viver desse mercado, tá? Então, no decorrer de um período de 30 dias, que a gente estiver tocando a sala e tocando o robô, o COP e todas as coisas que a gente está fazendo aqui,
a gente vai obter os resultados que a gente teve mediante os ganhos. Então, é super importante que a gente consiga manter os ganhos que a gente tem, a consistência do que a gente está fazendo, para que a gente consiga ter um resultado final e consiga provar para si mesmo que nós podemos, sim, viver desse mercado, basta não ser uma pessoa que tenha ambição demais dentro do mercado. O mercado financeiro, como eu sempre disse, é uma profissão como outra qualquer, e a gente precisa entender as limitações que o mercado pode nos oferecer, baseado na parte segura do gráfico, né, que a gente chama de conservador, quando uma pessoa é mais conservadora, então é onde a gente precisa ter a consistência. Depois a gente tem a nossa parte aí que a gente faz mais moderada, que seria nem tão conservadora, mas também não muito agressivo, e temos o agressivo, que a gente também vai fazer essa parte aqui, porém, somente quando nossos momentos permitir que a gente seja agressivo, que o nosso dinheiro permita que sejamos agressivos, ok? Tá claro até aqui o uso da planilha? Sim. Alguém tem alguma dúvida sobre o preenchimento dela? Gente, se habitua a me perguntar as coisas na live sobre a mentoria, porque eu desligo a live e vocês vêm falar comigo no pessoal, e eu não consigo atender todo mundo, tá? Então, se atente a me perguntar aqui, professor, eu não consegui entender. Pronto, eu volto 30 vezes se for preciso, porque eu tenho a intenção e interesse que vocês realmente aprendam. Então, me informe aqui se vocês não tiverem aí entendido. Todo mundo entendeu, Jair? Boa noite, Ingrid. Então, praticamente seriam 4 planilhas, né? Um para cópia, um para o O robô. copy, como eu acabei de falar, não precisa, porque a porcentagem vai variar, né? E eu que vou fazer. Então, vocês só vão acrescentar naquela planilha de gerenciamento pessoal, que seria ali a entrada e saída da gestão financeira. Você faz dos seus custos, né? Tá, beleza. Então, ele vai entrar como lucro. Agora, aqui na planilha fica complexo para vocês poderem fazer o acompanhamento, porque o percentual que varia, tá? Então, você vai precisar ter da sua operação, sozinho, da sala de sinal e do robô. São 3, tá? Beleza. E preenchê-la diariamente, correto? Correto. Ficou alguma dúvida como preencher, Jair? Não, fiquei não, Ingrid. Tá claro? Tá claro. Muito bom. Mais alguém tem alguma dúvida até aqui sobre a planilha? Adair? Ô, Ingrid, a que vai fazer a operação pessoal é a mesma que a gente acabou de fazer da sala de sinais, né? Na mesma plataforma. Sala de sinal, você está usando uma plataforma, né? Aí a outra você pode usar para poder fazer seus operacionais e treinar sozinho, Binomo ou Stockit. Qual que você está usando na sala? A Stockit. Então, você pode usar a Binomo para poder treinar e fazer as operações também sozinho, Ok. tá? Eu vou passar a estratégia que a gente vai poder utilizar para fazer isso também, ok? Mas o foco principal vai ser a gente conseguir fazer gestão de tudo isso e comprovar para vocês na prática que a gente consegue viver sim desse mercado, certo? Aí você fala, no caso do pessoal, pode ser na conta demo, para praticar? Como é que vai ser? Pode ser na demo. Se for na conta real, você colocar algum valor, aí você precisa fazer isso planilhado, tá? Ok. Gerenciado. Ok? Ok. Muito bom. Mais alguém? Alguma pergunta até aqui? Não? Ok. Jair, quer falar de novo ou só baixou a mão? Isso, eu queria falar de novo. Eu ainda não configurei o robô. Hoje o Ubson vai fazer isso com vocês. Tem algumas pessoas que ainda não configurou. Ele marcou às 18, acho que não deu tempo, né? Mas ele vai terminar de configurar. Pessoal, também vai mandando os resultados do robô para a gente no grupo, os resultados que vocês forem tendo
ali dentro do nosso grupo da mentoria, para que a gente possa acompanhar, principalmente eu, quero acompanhar o resultado de vocês, entender o que está acontecendo em relação ao robô. O copy eu estou sempre mandando lá dentro os resultados e as operações para quem estiver fazendo também, tá bom? Não deixe de mandar para a gente conferir tudo isso. Então, vamos lá. Quais são os nossos objetivos aqui? Gerenciar isso de uma forma consistente, buscar a tão sonhada consistência dos traders profissionais e aprender a utilizar as ferramentas de forma real, tá? Então, vamos falar um pouco das opções que nós temos. Nós temos o robô, vamos falar o que o robô tem de vantagem e o que o robô tem de desvantagem, tá? E o robô, ele é considerado uma renda passiva ou é considerado uma renda ativa? Quem aí sugere? Quem? Vou ter que chamar? Ativa. É uma renda ativa. Uma renda ativa? Por que a Daíra ela é uma renda ativa? Por que era daí? Porque você tem um risco dele, né? Exatamente. Na verdade, não é necessariamente porque a gente tem o risco nele, porque a renda ativa e passiva, elas podem ter risco ou não, tá? Pode ser renda fixa ou não. Porém, o robô é uma renda passiva, ativa, eu considero ativa, por quê? Porque a gente precisa ligar, desligar, gerenciar, gerir ele ali. Isso na minha visão. Na visão convencional do mercado, algumas pessoas diriam que o robô é uma renda passiva, tá? Eu não considero, porque eu preciso gerir esse robô, eu preciso ligar, desligar, configurar o robô. Então, depende do meu esforço físico. E eu gosto de colocar a renda passiva como uma renda fixa, como uma renda que eu tenho menos riscos possíveis de perda, ok? Então, aos olhos do mercado convencional, das pessoas convencionais aí, a gente poderia dizer que é uma renda passiva. Eu vou optar em dizer que é uma renda ativa, porque a gente precisa configurá-lo, acompanhar, gerir ele, fazer o gerenciamento dele, ligar e desligar quando ele bate a meta. Hoje algumas pessoas viram metas batidas aí, acho que Giovanni bateu meta, mandou lá no grupo, e nós tivemos aí, amanhã o Giovanni vai ter que ligar o robô. Professora, existe alguma forma de utilizar o robô? Qual é a melhor vantagem do robô? A melhor vantagem do robô é que ele não tem psicológico. Então, ele não tem receio de ir num galho, coisa que muitas vezes a gente tem, ou eu falo que a gente tem medos bobos e coragens absurdas. Então, eu tenho medo bobo de ir em um galho quando eu estou numa operação e tenho uma coragem absurda de pesar na minha mão na primeira entrada. Então, a gente faz uma inversão disso, que muitas vezes nos leva a fracassar dentro do mercado financeiro. Então, qual é o nosso maior problema? Que vem dentro do meu método, o BPG. Banca, que é o capital que a gente investe na plataforma, porque qualquer número multiplicado por zero é zero. Psicológico, que vem toda essa parte de preparo nosso, junto com planejamento. E gerenciamento, que é o que a gente fez para iniciar essa jornada que nós estamos. Então, a gente tem o psicológico que o robô não tem. Então, ali ele está programado mediante o nosso gerenciamento e o planejamento em cima de uma estratégia que a gente tem para que ele faça a entrada e ele vai fazer o que ele tem que fazer até o final. Ponto. Essa é a maior vantagem do robô. Desvantagem do robô, sensibilidade humana, né? Que nenhum robô nunca vai ter. Então, às vezes, eu estou olhando o robô operar o meu, que não é a ideia, eu olho o meu pelo simples intuito do fato de que eu sou criadora dele. Então, eu preciso tentar melhorar. Mas o objetivo do robô é ligar e só receber a mensagem de meta batida. Se você ficar assistindo ele igual filme, igual série, ele já perde ali a funcionalidade dele. Mas o que acontece com o robô? Às vezes eu olho para o robô e eu não pegaria aquela estratégia, mesmo com as duas falhas, porque as velas ainda estão pequenas.
Então, eu talvez não pegaria. Por muitas vezes ele, inclusive, ganha, porque a gente tem uma quantidade de galho legal. Mas, por diversas vezes, eu inverteria a mão na rodada. Então, o que acontece? Manualmente, os meus resultados em relação ao robô são mais seguros e mais assertivos. Porém, ele é um robô, ele tem que seguir uma linha. Então, ele segue a nossa estratégia mais assertiva ali, que é o quadrante. E aí, para que pudesse melhorar essa situação, nós colocamos aí a possibilidade de entrar após os galhos, né? Então, após os lós, perdão, eu posso configurá-lo para que eu entre depois de 1, 2, 3, 4 lós, tornando ele um pouco mais assertivo e tirando dele aí as nossas margens de possibilidade de velas pequenas, porque ele já deu uma sequência ali, mediante a estratégia, então está tranquilo para que a gente possa operar. Então, o objetivo é entender que o robô de opções binárias, ele tem a sua parte segura, mas eu não posso, inicialmente, com uma banca minha inicial, vindo de um capital de algum bem ou de algum trabalho, ou até mesmo parte de uma renda passiva, eu não posso colocar esse robô para poder como se diz, não posso colocar o robô para ter mais risco do que um robô automatizado normalmente tem. As pessoas falam que o robô é isso, o robô é ótimo, maravilhoso, a entrada é perfeita, ele não tem psicológico, ele entra no galho, é incrível. Quando você tem uma configuração dele real, a gente consegue ter ideias de o que realmente ele faz. Ele já está trabalhando para mim há mais de 5 meses, então eu consigo ter convicção, porque eu tenho um robô no passivo, eu tenho no moderado e tenho aí no agressivo, né? No conservador, no moderado e no agressivo. Então, eu sei exatamente o que o robô pode fazer, como é que ele pode gerir ali o meu capital. Então, o que é interessante mediante a questão das automações? É que eu posso fazer as minhas brincadeiras dentro do robô, mas eu preciso entender que ele tem as suas variações. Então, eu não vou colocar um robô para poder achar que vai fazer um rio de dinheiro, porque não é mágica. Se ele fosse mágica e fizesse milhões, ou dobrasse a cada por dia, como o rapaz falou para mim, se o robô dobrar por dia, eu compro ele. Eu falei, se ele dobrasse por dia, você não ia ter condição de comprá-lo. Porque R$ 500 dobrado em 11 dias daria R$ 1 milhão. Você acha que você teria condição de comprar? Então, não teria. Então, ele não vai fazer milagre. Ele vai fazer milagre dentro do trader, né? Do que é vendido aí. Mas ele vai fazer milagre para a nossa realidade de investimento financeiro convencional, dos meros mortais, como eu costumo dizer. Por quê? As pessoas investem para ter 0,8% ao mês, né? O que dá pouco mais de 10% ao ano. Então, vamos ser realistas? Se o robô fizer 1% por dia, você está ganhando mais do que o que a pessoa ganha com mês dentro do convencional, né? O mercado financeiro, em modo geral, principalmente as automações, elas são vendidas como uma arte milagrosa. Gente, e é muito simples a gente idealizar que isso não é um milagre. Eu falo isso há anos para vários. O Dilcim é aluno meu, acho que do Rio de Janeiro, né? Eu falo a mesma coisa. Não tem milagre dentro do mercado. E se existisse um milagre, eu vou te falar, não é todo mundo que é contemplado com o milagre dele. E se esse robô fosse mágico ao ponto de dobrar banca diário ou a cada uma vez por semana, ele até faz, não vou mentir, já fez, mas não seria uma consistência, tá? Ele não faria isso como uma consistência, eu não acredito que faria. O máximo que eu consegui fazer, colocando 30% ao dia, foi manter ele 9 dias consistente. Eu consegui fazer 9 dias consistente, 30%. Mas depois ele perdeu tudo, tá? Então não vale a pena. Agora, abaixo de 2%, 3%, a gente já está aí um bom período, principalmente depois que nós colocamos aí para ele entrar após os loss. Então, milagre ele não existe, e a matemática prova isso. Se eu fizesse uma dobra de banca de R$ 500, eu dobrasse todo mês, todo dia, ou que seja a cada uma semana, 10 dias que fosse, gente, com 11 dobras eu teria R$ 1 milhão. Então, seria impossível alguém conseguir comprar um robô que bota R$ 500 e com a dobra diária
faria aí em 11 dias 1 milhão, não seria acessível a vocês, com toda absoluta certeza. A quase ninguém. Então, a gente precisa idealizar até o que a gente vai falar para as pessoas, até para não deixar as oportunidades passar. Então, hoje eu falei assim, realmente, para o cara, eu falei, meu robô não faz isso, é uma pena, mas o dia que eu conseguir um, eu vou te falar. Mas você vai preparando o bolso, porque um robô que dobra uma banca semanalmente, não vou nem falar diariamente, semanalmente, ele produz mais de R$1 milhão em menos de 4 meses, com apenas R$500 de banca. Então, isso é impossível, é só olhar os números, ter pés no chão. Então, o que eu quero aqui dentro dessa mentoria é que tenhamos pé no chão e entendemos o que cada ferramenta faz. Então, falando de uma forma clara para vocês, o robô é mágico, porque ele não tem psicológico, ele está programado para dar as entradas que ele precisa dar e ele vai executar a estratégia até o final, coisa que muitas vezes a gente não faz. Passo 2, ele não tem erro humano, como, por exemplo, de digitação. Então, na hora que eu vou digitar um valor, quem aqui opera bastante tempo já passou por isso. Você vai digitar um valor, você digita o valor errado. E quando você digita o valor errado, você joga ali por terra o seu psicológico, em primeiro lugar, e você já começa a obter falhas dentro das suas operações. Pode ter perdas, como pode ter ganhos excessivos, que não foi por operacional, porque a falha você pode ganhar e pode errar, né? Mas o ganho, ele não é um ganho por operacional, e sim por sorte. Então, o robô, ele não tem essas falhas de digitação, quando a gente coloca aí, além da parte humana, né, do psicológico. Ele também não tem os erros humanos. Parte 2, ele trabalha na nuvem. 3, ele trabalha na nuvem. Então, ele está no seu Telegram. Se ele estiver ligado, não tem importância, energia, internet ou qualquer coisa que aconteça, acaba. Então, é outra falha que nós mesmos operando, a gente consegue eliminar baseado no robô. Ele está na nuvem, dentro do Telegram, então ele funciona com a plataforma desligada, o que não vai atrapalhar a gente se acabar a luz, se acabar a internet e assim sucessivamente, ok? Até aqui está claro? Alguma pergunta? Tá claro. Excelente. Então, o que a gente precisa entender? A realidade humana, os nossos meros mortais que colocam fortunas dentro do banco para ganhar aí 0,8%, CDI, CDO, Previdência Privada e assim sucessivamente, né? Fundos imobiliários e aí vai. Então, essas pessoas, elas estão colocando dinheiro ali para ganhar 0,8%, quando muito bom, 1,2% ao mês. 1,2% às vezes bate no Tesouro Direto, no ouro ou no imobiliário. Muito raramente. Depende muito do volume de capital que você vai colocar também. Então, a gente fica na média aí de 0,8%. Então, se a gente fizer 0,5% ao dia, que vai dar 15% de um capital no mês, a gente já está falando de números altos. A gente já está falando de mais de um ano, quase 1 ano e meio de investimento convencional dos meros mortais. Então, dos meros mortais, ok? Então, se a gente fala de 5% ao dia, nós já estamos falando de 15% ao mês. Então, brinquem, mas brinquem muito com essa planilha, porque aqui você começa a ter ideia. Entra no banco e tire dúvidas. Quanto que é esse investimento bancário? Se eu deixar esse dinheiro aqui no banco, por exemplo, vamos lá para a planilha. Olha aqui, estão vendo aí a planilha? Estão vendo? Sim. Se eu pegar aqui 2 mil e deixar no banco, em 12 meses, eu vou ter R$200. Eu estou falando de 10% ao ano. Ao ano, 10% ao ano. Então, eu estou falando de R$200 no ano. Se eu colocar o meu robô para trabalhar a 0,5% ao dia, que é aqui dia 1, dia 2, dia 3, quando a gente chegar aqui nos 30 dias, eu vou ter 1 ano e meio de operação aqui, ó, 2.300 e pouco. Se eu colocar 0,5%, que dá 15% do meu capital
no final do mês. Então, se o robô trabalhar aqui 2%, que foi o que a gente ficou configurado, ele vai me dar mais do que 50% do meu capital. Porque ele vai fazer juro composto, muito mais de 50%, na verdade, né? 50% seria 1.000, aqui ele está dando, vai dar quase que 100% do capital. Porque 2.000 para 50% seria 3.000, ele está dando aqui em torno de 2% ao dia de sobre juro composto, dá mais de 80% ao mês. Ao mês. E aí é simples, você pega aqui, ó, 80%, vamos colocar aqui pequeno, 70% no mês, tá? Baseado no juro composto. Eu vou pegar 70% só. Se eu colocar 70% do meu capital e dividir em um mês, e dividir isso daqui por 0,8%, eu estou falando de 87 meses de um investimento bancário convencional. Dividido por 12, eu estou falando que em um ano... Opa, peraí. 85 dividido por 12... dividido por 12, eu estou falando de 7 anos. A cada um mês que eu colocar 2% só de meta para bater no robô, 2%. Em um mês, eu consigo economizar 7 anos de investimento convencional bancário. Então, se eu começo a ter ideias reais do que é investimento reais, não do que se vende aí na internet, eu consigo entender que 30 dias considerado 7 anos de um investimento bancário dos meros mortais ou fundo imobiliários, como é o marketing, está grande entre o fundo imobiliário. E está aí o resultado disso. O imobiliário você consegue no máximo 1,2%, 1,3% ao mês. Então, se você pegar aqui, a gente está falando de 7 anos de um investimento. Em 30 dias, o robô pode adiantar para você 7 anos de um investimento bancário, tá? É muita coisa. Então, o que a gente precisa entender é se conscientizar desses números e parar de procurar milagres. A gente não vai procurar milagres aqui dentro. Tá claro? Pé no chão e realidade, para que a gente alcance a consistência que a gente precisa. Então, dentro do robô, é isso que a gente vai fazer, tá? Buscar algo dentro da limitação de uma automação, aproveitando o que ele tem de melhor, que é a não mentalidade, não psicológico e não as falhas humanas. E lá dentro está o nosso gerenciamento, nossa estratégia que a gente utiliza aqui fora também. Tá? Então, ele limita algumas perdas que a gente teria, boas partes delas, principalmente pela parte psicológica. Mas não podemos abusar, porque é uma automação. Eu decidi colocar ele na nuvem justamente pelas questões das falhas também extras gráficos, como acabar a internet, acabar a luz, são situações que ele também não se abala quando acontece, certo? Claro? Sim. Sim, Ok. claro. Nossa segunda parte que a gente vai utilizar, o COP. O COP, ele é uma das melhores coisas, melhores invenções que eu consegui conquistar com a liberações da plataforma. Por quê? Porque é realmente a minha operação, é o que eu estou fazendo, é a minha análise ali dentro que vai executar dentro do COP. Então, a gente consegue ter resultados reais dentro do COP, tendo possibilidades reais de ter ali a minha operação, que é a Ingrid fazendo. Tá? O que eu faço na minha conta replica no COP. E aí o COP, ele é interessante. Duas coisas muito boas dentro do COP. A primeira é que, obviamente, eu também trabalho dentro de uma parte lógica de gerenciamento e planejamento muito rígido. E eu tiro uma parte específica para poder estar executando essas operações de forma segura. E nós batemos uma meta aí bastante boa dentro do COP, diariamente. Lembrando que o COP também é juro composto. Então, se você começou com uma banca de 1.000 e hoje eu fui lá e fiz 5%, que seria R$50, amanhã eu vou bater 5% em cima de 1.050, não em cima da banca inicial, porque a gente trabalha
juros lá dentro, percentual, e aí eu uso juro compostos. Por quê? Porque cada um deposita um valor. Eu tenho pessoas com banca de 30, como tem pessoas com banca de 1.500, 2.000, R$ 1.000 lá dentro do COP. Então, o que acontece? Nós trabalhamos percentual porque é 0,5% da entrada na banca e é 5% do lucro no final do capital que a pessoa está. E no outro dia, em cima do capital também que eu já produzi. Então, normalmente, nós fizemos aí nas primeiras rodadas, foram 4%, né, Júlio? 4%, depois foi 5 e alguma coisa, depois 9% e hoje foi 6%. Então, o que acontece? Esses valores, eles estão em cima de uma banca inicial. Então, a dobra dessa banca, ela pode ocorrer de 2 a 3 vezes no mês. Vai acontecer a dobra da banca. Professora, se eu quiser deixar essa dobra crescer até 30 dias, eu posso? Não. Por quê? Aí entra a parte chata do COP. Porque o COP, as plataformas, elas têm uma cota. O que é cota? É um valor de entrada, tá? O que seria isso? Tem R$ 50 mil lá para que todas as pessoas que estão utilizando a plataforma naquele par de moeda utilizem para fazer entrada. Então, a cota não me permite deixar com que vocês deixem a banca crescer de uma maneira agressiva lá dentro. Então, eu tenho o COP para amador, que eu falo que são bancas menores, que a gente chama de bronze, e temos o COP ouro, que é para as pessoas que estão com as bancas acima de 20 mil. Esse COP ouro, a gente tem uma limitação pequena de pessoas por causa das entradas, da cota, tá? Então, são no máximo 6 pessoas no COP ouro. No COP convencional, que é o COP que vocês estão, nós temos aí a possibilidade de ter um número de pessoas no decorrer do volume de banca. Por que a gente faz o preenchimento da planilha com valor de banco e tudo certinho? Primeiro, para ter um controle do que a gente está fazendo. Segundo, para ter um controle de quantas pessoas também pode estar dentro daquela operação e vai chegar até o final da dobra da banca. Porque à medida que vocês vão chegando perto da dobra, que isso acontece entre 7 e 10 dias, normalmente 10 dias, ou seja, a gente faz de 2 até 3 dobras no mês, nós chegamos a ter ali as cotas muito altas. Então, eu preciso estar olhando o gráfico no momento que ele está pagando as cotas maiores. Então, as automações a gente usa na IK Next Nova, que foi onde eu consegui as liberações. Estou conseguindo a liberação na Binomo também, tá? O COP vai vir na Binomo também, quanto COP, quanto robô, graças a Deus sou incrível comigo, nós conseguimos fechar negociações maravilhosas aí, e a gente vai vir com o COP também e o robô na Binomo e na StockKit. Porém, por enquanto, ainda a IKEX nova, porque a gente ainda não finalizou o contrato, mas já está em negociação, já está pré-aprovado, só falta assinatura mesmo. Então, o que acontece? Eu não tenho como colocar um número de pessoas grandes por causa da cota. Então, às vezes, as pessoas ficam chateadas quando eu falo da questão de vaga, ou até nem acredita, mas não é uma questão de que é porque eu sou ruim, etc. Primeiro, porque a plataforma me libera um número específico das cotas. Segundo, que realmente eu não tenho um volume de dinheiro para trabalhar lá dentro. Então, quando vocês alcançam uma movimentação dentro do COP, o lucro de vocês é dividido com a empresa, 50% do lucro é da empresa. Então, quando a gente alcança esse 100%, a gente já efetiva o saque, faz a partilha dos lucros entre vocês e a empresa, e a depender do que vocês resolverem manter dentro do COP, a gente já faz todo um novo preenchimento. Ah, professora, eu tinha 10 mil, foi para 20, passei seus 5, e resolvi deixar 15 dentro da plataforma. Então, seu novo depósito é 15, e a gente vai ver se você se mantém no COP de baixo ou se você sobe para o COP ouro. Qual é a diferença? Obviamente, o valor também da mensalidade. O COP ouro é muito mais caro do que o COP convencional. O objetivo é trazer para vocês aqui dentro também a possibilidade de usar o COP, que não deixa de ser uma automação. E, professora, o COP é uma renda passiva ou uma renda ativa? Passiva. Passiva. É uma renda passiva. Porque vocês não fazem mais nada dentro dele, a não ser entrar para sacar.
É uma renda passiva, porém não é uma renda fixa, por maior que seja o meu cuidado, por maior que seja os meus operacionais, por mais que eu esteja como top 1 da plataforma, eu também erro. É óbvio que eu coloco o meu gerenciamento. A sorte é que no COP eu posso errar, por exemplo, a digitação na minha conta, mas isso não vai replicar na conta de vocês, porque a configuração e o gerenciamento já está pronto dentro da plataforma de vocês. Então, por mais que eu erre o valor de entrada, não erra na plataforma de vocês, porque ele entra por percentual. Então, vários erros humanos também dentro do COP para a conta de vocês, não para a minha, mas para a de vocês, elas são evitadas ali com tranquilidade. Se eu fizer um clique também, vocês com internet ou sem internet também fica nas nuvens, então também não tem problema, tá? Em relação a isso. Mas são hoje as rendas que nós temos, a mesa operatória, que vocês não vão ter aqui, ninguém nunca mais na história vai ouvir falar sobre isso. Não pretendo falar, a não ser com as 3 pessoas que eu finalizei e fechei a ideia disso. Fora isso, ninguém mais vai ouvir falar sobre mesa operatória, pelo menos pela minha boca. Mas o COP é a segunda renda melhor dentro das negociações que a gente tem, dos projetos que a gente tem para terceiros, é o COP. Por motivos de você ficar com dinheiro na sua segurança, porque está na sua conta, só você pode sacar, né? Só você pode mexer no seu capital, e porque as operações também são feitas ali, a gente consegue bater uma média de até 200% no mês, é o que a gente tem feito nos últimos COPs que a gente fez, dos últimos 6 meses para cá, a média está sendo essa, tá? Baseado com o SACS, do resultado do juro composto. Então, é uma excelente renda. Qual é a parte negativa do COP? O que teria de ruim, professora, do COP? Falamos da parte boa, e o que a gente tem de ruim da parte do COP? A parte ruim do COP é a necessidade de vocês dependerem de terceiros. O que seria isso? Depender da Ingrid. O dia que a Ingrid não quiser mais fazer o COP, ela não vai fazer mais, e ponto, e acabou. É um produto privado, eu não tenho, sou obrigada a fazer, sou obrigada a cumprir os 30 dias, o dia se eu cumprir 30 dias agora, nos próximos 30 dias, galera, encerramos, tá? Acabou para vocês, então acabou uma excelente renda que vocês poderiam ter, que seria a rentabilidade do COP, tá? Então, é uma coisa que vocês precisam entender a necessidade de aprender a utilizar essas ferramentas, o robô, o COP, como ninguém antes, para que vocês possam estar cada vez mais seguros em relação ao operacional de vocês, para vocês conseguirem usar isso da melhor forma possível e poder tirar aí para vocês as melhores rendas possíveis para vocês se prepararem para uma carreira literalmente a solo, se for preciso. Então, o mercado financeiro não é lugar de perder oportunidades e não é lugar de se dar vaga para terceiros. Mercado financeiro, a gente agarra as melhores oportunidades que tem, que é o que vocês fizeram estando aqui, para que quando a gente precise se dedicar, a gente esteja mais seguro e capitalizado. Tá claro? Alguma dúvida, alguma pergunta relacionada ao COP, a funcionalidade dele? Não? Excelente. Então, agora a gente vai falar da nossa terceira ferramenta que vamos utilizar aqui, que é a nossa sala de sinal. A sala de sinal, eu falo que ela é uma mistura de tudo, do COP, do robô e do nosso operacional. Ela é gostosa porque a gente opera junto, ali é mais ou menos como se eu estivesse fazendo ali no COP, mas vocês estão executando, vocês estão treinando, vocês estão clicando, vocês estão observando as entradas. Então, hoje eu não tenho sala de sinal paga a mais, também não pretendo ter nunca mais na minha vida, é outra coisa que eu tomei trauma, não quero ter nem sala e nem mesa operatória aberta ao público amador, só aos profissionais. Mas é uma coisa incrível que eu decidi refazer com vocês aqui dessa turma,
para que vocês pudessem entender a utilização disso, porque quando surgir a oportunidade de vocês terem isso, até com outros traders que sejam da confiança de vocês, vocês possam saber a melhor forma de utilizar e gerenciar, e não é porque o cara dá 30, 40, 50 entradas que você também tem que dar 30, 40, 50 entradas. Ali também é uma parte educativa e treinar, né? É uma parte que você faz educativa e que você treina relacionado a isso. Então, o que a gente precisa entender que você está tendo ali eu falo que é um estágio, é como se você fizesse uma faculdade, um curso, aprendesse sobre estratégia e gerenciamento, e ali você vai estagiar, ali você vai executar, ali você vai produzir o que você conheceu e tentar entender. Então, não utilize a sala somente no momento para vocês clicarem e obterem um resultado financeiro. Utilize a sala como um estágio. Então, eu estou terminando um curso profissionalizante, boa parte de vocês já estão comigo há um tempo. Então, a sala de sinal nada mais é do que um curso profissionalizante onde vocês estão estagiando, praticando o que aprendeu, praticando ali o gerenciamento, o planejamento, praticando as estratégias, vendo com que um profissional execute junto com você, aprovando o que é real. Nós já estamos no segundo dia de sala de sinal, e uma sala de sinal incrível, né? Nós tivemos aí, no primeiro dia, 6 entradas, todas as 6 convertidas, hoje tivemos mais 5 entradas, as 5 entradas convertidas, e o suficiente para que a gente pudesse fazer o nosso dinheiro, nossos 2% da nossa banca, e sair, que é onde a gente viu que a gente faz aí perto dos 80% diário, mensal, se a gente ficar batendo uma meta de 2%. E a gente não pode falar só 2%, porque 2% é 2 meses e meio de um investimento convencional bancário que os meros mortais, né, tem por aí. Gente, quando eu falo meros mortais, eu quero dizer a sociedade que nos chama de loucos, né? Porque somos traders. Então, eu falo, eles são meros mortais e os nossos resultados dos loucos aqui é um pouco diferente. Então, quando eu falar meros mortais, eu estou falando dos 97% da população que trabalham a vida inteira para pagar uma previdência privada, fazer um CDI, CDO e assim sucessivamente. Esses são os meros mortais, por falta de conhecimento, fazem investimentos convencionais. Não deixa de ser investidores, mas é investimento convencional. Aqui a gente faz o investimento dos loucos, não dos meros mortais, que a gente não é chamado de louco pela sociedade. Esses dias um cara disse para mim que opções binárias não era trader, era um jogo. Eu falei, tudo bem, então eu jogo gráfico, eu jogo vela. Neymar joga bola, o Guga joga tênis, fulano joga pôquer, eu jogo gráfico. Então, se eles podem ganhar milhões jogando os jogos deles, eu jogo o meu. É óbvio que isso não é um jogo. O gráfico de opções binárias é o mesmo gráfico da linha de Forex. Então, se aqui é um jogo, me desculpa, o pessoal do Forex também joga. E assim sucessivamente. Então, não é um jogo, é uma operação, mas se querem dizer que está jogando, tudo bem. Alguém condenou o Neymar porque ele ganha dinheiro jogando bola? Não. Então, por que vai me condenar porque eu jogo gráfico? Vamos jogar gráfico, então. Mas não é um jogo, é uma operação real que a gente faz para que a gente possa conseguir obter alguns resultados financeiros tão milionários quanto quem joga peteca, né? Então, ok. Até aqui está tudo bem? Alguma dúvida? Professora, em relação à sala de sinais, uma dúvida. O nosso ganho chega de 200% a 300%, né? Aí, Na sala de sinal, não. Não, no COP, perdão. COP. Eu faço esse percentual em cima do valor depositado. Sim, sim, sim. A média tem sido isso, não é uma obrigação, tá? Mas a média dos últimos meses foi isso. Aí nós dividimos o valor, né? 50%, 50%, não é isso? Exato. Do lucro, tá? Do lucro, isso, correto, do lucro. Só do lucro. Ah, maravilha. Tá bom, professor, obrigado. Não do depósito. O depósito é de vocês, tá? Ok, maravilha. Ok? O COP, ele foi criado, quase ninguém me pergunta sobre isso. Por que eu decidi criar o COP?
Eu mostrei para vocês algumas vezes, e mostrei aqui também, que a gente tem um limite de saque mensal, que é de 200 mil na Binômio, e na Equiopt X9 é de 150 mil mês. Então, o que aconteceu? Chegou um tempo que eu estava utilizando 3, 4 contas para conseguir bater o volume de saque que eu faço. E aí eu decidi criar o COP, porque é chato você ficar pedindo conta de terceiros, né? Então, eu criei o COP para quê? Para que eu pudesse operar conta de terceiros. Olha que legal. Hoje eu opero conta de terceiro sem precisar mexer no CPF de terceiro. Então, eu opero, divido o lucro com a pessoa, porque eu não consigo mais sacar o volume que hoje eu saco somente na minha conta. Vocês que me veem ali em primeiro mundial, sempre vê o volume ali de movimentações e ganhos que eu tenho. E quem já operou comigo ao vivo aqui, Iago, Adeli, Bento, não sei se você já... os meninos que já, o Giovanni, já me viram operar ali ao vivo, algumas operações, já me viram tirar muito mais que isso, em um único dia de operação. Então, eu decidi criar o COP foi criado para que eu pudesse ter essas operações, pudesse utilizar contas de terceiros, sem que eu utilizasse o CPF, literalmente. Então, eu opero na minha conta, replico nas outras, e assim eu aumento o meu volume de saque mensal. Tá? Por isso que eu criei o COP, ok? Maravilhoso. Tudo que eu criei, gente, tem um propósito, tá? Tudo que eu crio tem um porquê e um para quê. Exatamente. O que me encurca, às vezes, é vocês não me perguntarem por que eu criei tal situação. Então, a sala de sinal eu criei por um motivo. Eu precisava chegar como uma das melhores mentoras no mercado financeiro. Então, eu criei a sala de sinal para que as pessoas pudessem ficar positivos e ali eu subisse no meu ranking como mentora mundial. O fato é que vocês, amadores ainda, não sabem utilizar as coisas. Então, vocês entram para a sala de sinal para resolver uma vida de dívida, uma vida de problema, uma vida de custos, de perdas e assim sucessivamente. Ou, inclusive, resolver a vida desse momento para frente. Então, é uma ilusão muito grande e a culpa não é de vocês. Como eu já falei e repito, eu também passei por isso. As pessoas vendem milagre no mercado financeiro, né? Na internet o tempo inteiro. É uma exposição, como a gente fala, ostentação, né? O tempo todo. Então, a gente compra primeiro com os olhos, né? Para depois a gente conseguir pensar, raciocinar, como eu acabei de falar. Um robô, como o cara me pediu hoje, que dobra a banca semanal, ou até mesmo no dia, na verdade, ele falou no dia. Seria impossível. Um cara virou para o Júlio e falou assim, mas ela é boa, se eu comprar o copo e colocar R$100, ela vai conseguir fazer 10 mil. Tipo, meu querido, se eu botar R$100 e fizesse 10 mil todo dia, você não estava nem falando comigo. Eu estava voando uma hora dessa, porque Deus não dá asa à cobra, né? Então, isso não existe, eu nunca vou fazer isso. E se existe, gente, me desculpa, não está nesse planeta, porque a primeira mundial sou eu. Não tem ninguém acima de mim. Então, não tem como. Tá? Então, mas a culpa não é nossa, é literalmente porque a pessoa fala, faz, inventa, e a gente não faz conta, então a gente cai no conto do vigário, né? Porque a gente não brinca com números, a gente não tem realidades. Muitos de vocês que entram aqui, mesmo os próprios que têm investimentos em banco, sequer verificar o percentual. Tem gente que fala, eu vou conferir, mas eu tenho investimento. E como você faz um investimento, você não sabe quanto você ganha por mês. E se você tiver que pagar o IOF, então, sai bem menor do que o 0,8, que é o imposto que a gente paga de investimento. Então, tem que ter muita atenção, saber muito do que está fazendo, respeitar o dinheiro, e quando tiver uma oportunidade para você ganhar o dobro, já está fora da normalidade. 1,8% ele já ainda existe. É impossível. Então, se você consegue produzir isso, então, cara, você já está fazendo um feito, você está substituindo o banco, que é uma pessoa que faz um trâmite com o teu dinheiro. Por que a agiotagem no nosso país é crime? Porque o banco, ele empresta nosso dinheiro para a gente mesmo, né? A juros altíssimos e paga pouco, porque se ele pagar muito para a gente, ou dividir com a gente o que ele faz, o que acontece? A gente acaba falindo os bancos. Né? A gente acaba criando bancos diferentes, recebendo lá, pegando um empréstimo por 5% e ganhando 10%, todo mundo ia lá correr e pegar. Ok? Então, é importante a gente saber. Eu acho que essa ideia de usar as automações,
e comparando com os meros mortais, como eu costumo dizer, a gente consegue ter uma visão melhor, e a cada 1% que a gente faz é um mês a mais que alguém fez. Então, a gente precisa agarrar esse 1% como alguém que colocou um rio de dinheiro no CDI e CDO e está achando o máximo ganhar 8. Então, quando a gente faz 1% ao dia, cara, a gente ganhou 30 dias daquele cara normal. 30 dias a menos da nossa rotina de investimento convencional, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ok? Iago? No caso, você disse que os melhores do Forex fazem 30 a 40%, correto? A Por mês. média dos ranqueados é de 30% a 40% consistente. Você vai ver gente que fala, eu fiz 60%, tá, mês que vem devolveu 100%. Então, consistente, um dos melhores traders, eles fazem aí em torno de 30% a 40% consistente mensal. É a média, tirando do ano, somando toda a porcentagem do ano deles, dividindo por 12, dá entre isso, tá? Entendi. Aí, no caso, minha pergunta é meio que sabendo já a resposta, assim, pegar o dinheiro que faz nas opções binárias e colocar no Forex para render menos, é viável ou é melhor deixar só na opções Então, binárias? quando eu comecei, Iago, o meu objetivo era, eu tinha pouco capital, né? Eu comecei com 6 mil, todo mundo sabe. Então, eu comecei ali, meu objetivo era produzir dinheiro para ir para o mini índice e para o Forex. Inclusive, eu cheguei a produzir meus primeiros 400 mil, eu saquei e cheguei até a depositar, tá? No Forex e no mini índice. E quando eu fui fazer a gestão, eu me dei conta que eu estava sendo louca. Por quê? Como que eu vou pegar um dinheiro que eu fiz de pouco dinheiro, eu fiz muito, vou colocar num lugar que eu preciso de muito para fazer pouco? Então, foi quando eu desisti de operar Forex e mini índice, tá? E aí, depois, o tempo, o mundo, me levou novamente a ir para esses mercados. Por quê? Porque hoje o capital que a gente movimenta não dá para fazer dentro de opções binárias. A gente tem limite de saque, a gente tem limite de movimentações diárias ali e de saques mensais, né? Então, hoje eu não consigo colocar todo o capital que eu tenho dentro desses mercados. Então, hoje eu coloco dentro desses outros mercados, porque a gente tem o robô de mini índice também, ele vai voltar agora com novas configurações. O Gamael teve internado também, como eu, meu TI, e acabou atrasando aí a volta do robô de mini índice, com as minhas estratégias também. Ele vai voltar também, mas a ideia é que a gente tenha ali, quando Ingrid, fui para esses mercados quando eu já não tinha mais como colocar o capital que eu tinha dentro de opções binárias, tá? Mas o meu foco hoje, minha renda mesmo, que me deixa feliz com os resultados, principalmente em percentual, é opções binárias. É por isso que o mercado de opções binárias é tido como mercado de pobre, porque aqui a gente precisa de pouco dinheiro para fazer um volume maior. Para você ir para o mini índice, por Forex, por mini dólar, nem se fala. A gente precisa de um capital maior. Então, as pessoas têm o hábito de ter esse preconceito com opções binárias, principalmente os traders profissionais, pelo fato de falar que é um mercado de pobre, e é mesmo, tá? E não só de dinheiro, mas também de muita mentalidade. Quando a gente vai fazer uma mentoria de Forex e mini índice, que eu também dou, a gente encontra pessoas com mentalidade totalmente diferente. Então, você faz ali 2%, 3%, e um dia o cara te manda até flores. Aqui, se você entra numa live e faz 2%, o cara fala, cara, que trader ruim da porra, não sabe operar, porque ele quer que eu resolva a pobreza dele aqui. E, infelizmente, é assim, as pessoas não conseguem entender as possibilidades e a realidade do processo. Então, opções binárias, eu falo que é mais ou menos a comparação que a gente tem aí na Polícia Civil. Você já viu que Polícia Federal não gosta da Polícia Civil, que a Polícia Civil tem problema com a PM, eles vão criando níveis, né? Eu falo que a gente é a PM, é o guardia municipal ali, que é opções binárias. E aí, quem está dentro dos mercados operando milhões se acha os caras, mas não esquecem de dizer de onde veio, né? Esses milhões. Eles só esquecem disso, mas opções binárias é sentido um mercado de pobre, né? Não só também de dinheiro, mas é óbvio de dinheiro também,
mas principalmente de mentalidade. É impressionante como é difícil mentorear quem inicia na parte de opções binárias. Mas eu vou falar uma frase que eu falei para o meu filho semana passada. Ele, com essa ideia de influenciador das coisas, eu falei, olha, se você entender o verdadeiro ciclo disso, você vai longe. Porque as pessoas, elas não entendem o ciclo. Então, quem entende o verdadeiro objetivo de opções binárias, quem entende como fazer, como gerar isso daqui, se esforça a fazer de boa vontade e entende cada percentual, o quanto você está ganhando ali, o quanto isso é significativo dentro desse mercado, dos outros e dos meros mortais, que é os convencionais, quem entende essa engrenagem, ele consegue obter sucesso muito mais rápido do que quem quer apenas fazer dinheiro, tá? Muito mais. Mas não valia a pena para mim, e hoje eu opero e faço porque, enfim, eu não tenho como gerar o meu capital somente dentro de opções binárias, tá? Mas se tivesse, eu não tivesse cotas, vamos colocar assim, limitações dentro de opções binárias, eu não iria para nenhum outro mercado. Entendi. Só deve se mudar do opções binárias quando você não conseguir mais girar seu capital, né? Você não conseguir girar, quando você já tiver um percentual, um volume de dinheiro muito maior do que a plataforma conforta. Aí muda para outros tipos de mercado. Demora um pouco, porque você tem vários mercados, você pode colocar, como a gente acabou de falar, em copies, em robô, operar, e aí vai. Mas quando você bate um bom capital aí você precisa realmente estar mudando, ok? Ok, agradeço. Respondido? Sim, ficou claro. E o operacional, né, tirando a sala de sinal aí, que a gente já falou que é um estágio, é um aprendizado que vocês vão ter, e o operacional é o resultado do que vocês vão vir fazendo, que é a independência, né, desmamar de um trader, vamos dizer, porque eu falo que muita gente hoje é dependente total de mim, cria uma dependência, e a gente não pode ter essa dependência, então eu preciso entender, a viver, aproveitar esse momento, mas criando uma independência operacional, criando uma independência dentro do que a gente vai fazer para que eu possa produzir os meus, para que eu possa eu mesma ser meu trader, depender de mim. Aconteceu uma situação ontem e semana passada, duas coisas que me tiraram, três coisas, na verdade, eu até comentei com o Jobs hoje, eu fico muito ansiosa, muito nervosa quando eu dependo de qualquer coisa de terceiro. Então, um dia meu filho deixou de me atender no telefone, eu quase surtei, e não dependia de mim encontrar, até porque eu saí nas ruas procurando ele, e aquilo me deixou assim mal até o dia seguinte. Ontem eu dependia de uma pessoa para fazer uma questão até dentro da minha empresa, e eu fiquei extremamente angustiada. Por quê? Porque quando depende de mim, eu vou até o meu limite. Eu sei até onde eu posso ir, até onde eu posso esperar, o que está. Agora, quando depende do outro, isso me tira totalmente o rebolado. Gente, eu entro em transe total. Eu odeio depender de terceiros para qualquer coisa que seja. Tanto que, normalmente, eu peço uma coisa, mas eu já sei como fazer, porque se a pessoa não fizer, não vai atrapalhar o meu procedimento. Eu vou executar, né, aquilo ali. Então, eu até falei para o Júlio, cara, isso é uma coisa que me tira do eixo, minha carne dói, meu corpo fica dolorido, parece que eu convulsionei de ter que esperar ou depender que alguém faça alguma coisa, porque eu acho as pessoas muito lentas. Nossa Senhora! É devagar demais, me dá um nervoso, uma falta de ar mesmo, literalmente. Entro em transe total. Então, eu tenho isso comigo. Eu não gosto de depender de terceiros e, normalmente, tudo que eu crio, eu não dependo de ninguém para poder executar. E é óbvio que se eu tiver ajuda, é melhor. Mas eu não consigo achar ninguém perto da minha régua. Então, fica muito difícil, eu vou lá, pego e faço e executo. Se a pessoa me ajudar, bem. Se não me ajudar, amém. Vai acontecer do mesmo jeito. Entendeu? Então, é importante vocês também terem a conta e treinarem e executarem o que a gente for aprendendo, for observando, saber utilizar o dinheiro, fazer na demo, pegou confiança, vamos para a conta real. Essa conta real não pode ser maior do que os lucros que vocês vão ter dentro das outras automações,
né? Entender aonde é que a gente vai lucrar mais, onde a gente vai lucrar menos, para poder investir mais, investir menos, onde tem risco, onde não tem risco, e assim sucessivamente. Ok? Dúvidas, perguntas, sugestões? Ficou claro para todo mundo? É essencial para que a gente tenha sucesso e mostre nossos resultados aqui. É essencial que vocês entendam. Gente, se não entender, não existe pergunta boba, existe bobo que não pergunta. Então, pergunte, se comuniquem, tá? Para que vocês não se estrumbiquem lá na frente. É muito importante entender, é muito importante para a carreira de vocês, de trader profissionalmente aqui, para que vocês tenham resultados reais e não só executem aleatoriamente, mas entendam o que a gente está fazendo. Entenda os resultados. Jair. Boa noite, Ingrid. Queria tirar uma dúvida, assim, ó. Eu vi lá que hoje a senhora está operando na sala de sinais e geralmente a gente na IK Next 9 a gente usava um gráfico de 1 minuto, né? Mas a senhora estava usando vários tempos de vela, né? Às vezes 2 minutos, 3 minutos. É alguma estratégia que a senhora vai ensinar a gente? Vou ensinar no decorrer das operações. Na verdade, ali eu tenho uma ideia de onde ele vai bater e voltar. Então, diferente da IK e da X-Nova, até pela questão do tempo que aparece ali, eu já criei as minhas estratégias dentro da Binomo e da Stockit. Mas eu vou passar para vocês. Beleza, então. Valeu, obrigado. Nada. Adeli? Oi, boa noite. Boa noite. Amanhã você ficou ruinzinha? Para variar, né? Meu rim tá falhando. Dinheiro. Eu depois queria falar com você para ver como que você tá. A gente conversa. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tentei no robô colocar de um modo que ele começasse a entrar às 10 da noite para pegar aquele horário de maior lateralidade. Mas nenhuma vez funcionou. Tentei com dinheiro real, tentei com conta demo, e eu estava pondo na binária, porque aí na binária tinha 3 Mas você colocou o OTC, o mercado aberto? Porque você tem que olhar agora que eles mudaram. Você viu que agora o gráfico está ficando OTC e aberto simultâneo? eu pus só mercado aberto. Então, você tem que dar uma olhada, porque agora os horários são diferentes. Se você botar mercado aberto e tiver só o OTC, ele não opera. Então, eu olhei, ainda verifiquei, acho que ontem, que em binárias, a Euro-USD, Euro-JPY e GBP-USD abrem às 21 horas, em binária, aberto, mercado aberto. Mas eu pus, e os 3 dias que eu pus, ele entrou às 2 da manhã. Em binária. Em binária, porque em binária é que ele abre... E você falou o quê? O robô? No robô. Então, mas aí você tem que olhar a estratégia, porque lá você colocou com loss. Não, eu tentei com loss e sem loss. Sem loss ele vai, com loss nesse horário é mais difícil, né? Não, mas sem loss também não foi. Sem loss também entrou só às 2 da manhã. Não Mas você colocou binária ou digital? Binária, 20, que abre aqui essas 3 moedas. Então, mas na binária ou na digital? Porque lá você pode binária. escolher ambas ou você pode escolher uma ou outra. Binária. Então, você tem que olhar, é bom colocar ambas, porque aí se uma fechou, a outra está aberta, ela vai, entendeu? Porque às vezes você coloca binária no gráfico, que está aberto, mas você programou lá para digital. Não, eu pus binária. Eu pus na programação binária, ao invés de ambas, estava digital, eu puxei para binária, e depois eu deixei só essas 3 moedas na digital, porque na digital, na binária, porque só na binária começa às 21 horas, digital começa mais tarde. Então, eu pus binária, mas nenhuma delas entrou às 21 horas. Entrou as 3 testes que eu fiz entrou às 2 da manhã. Não consegui pegar aquele horário mais lateralizado, assim, sabe?
Tem que dar uma olhada na configuração, porque ninguém relatou para a gente que não está funcionando nesse horário. É porque como Normal. eu Inclusive, pus, é um dos meus horários também. eu pus só essas moedas, só em binária, e não deixei OTC. Então, às vezes, alguma moeda ainda está funcionando em OTC. Por exemplo, a digital está tudo funcionando esse horário OTC. Então, Pode ser isso. essas pessoas não podem não ter percebido. Mas depois eu faço de novo e te mando foto, Tá, tá? ok. E eu queria te dar mais uma duvidazinha do Claro. Cadê aqui? Configuração da gestão. Ah, o valor de entrada. Esse valor de entrada 003, ele é para entrar com 10 galhos, é isso? O Não. que é esse Esse valor? aí é o valor que ele vai entrar, percentual. Tá, É 3.005, você pode colocar. peraí. Se você for colocar com Gale, tá? Ou, perdão, com loss para entrada. Com 2 loss, põe o quê? 005. 0,05. Isso. Se você for colocar para entrar normal, 0,03. Ah, esse Esse é o valor de entrada, é o percentual de entrada da sua banca que ele vai entrar. Tá, entendi. Se eu quisesse, aí é uma pergunta assim mais para o futuro, que não é para agora. Mas se eu quisesse ter, por exemplo, 11 ou 12 galhos de um modo seguro, sem ter loss, com banca mesmo, aí Sim. seria um valor menor de entrada. Aí você vai manter o 0,03. E aí ele vai dar 11, 12 galhos Vai depender do valor que você tiver. do valor de entrada, Isso, da banca, né, na verdade. isso, da banca. O meu tem 15, fica ligado 24 horas. E aí o valor de entrada é 003 também? É, Ah, era essa a dúvida. Se eu tiver quando tiver um valor maior, eu posso deixar 003 para ter vários galhos também. exato, Seguro e ele entre mais operações, né? exato. Tá. Você não precisa nem desligar. É, que aí ele não... Tudo isso é aquela questão igual a gente fez as catalogações. Você lembra que a gente já catalogou esse quadrante 500 vezes? Sim, por isso que eu estava tentando entrar nesse horário das 10 horas. Exato, que era o que a gente tinha feito. E também a gente nunca achou mais de 12, lembra? Algumas achei mais de raríssimas 12. vezes bateu 12 galhos. Raro, muito raro. Foram duas. Então, a gente, possivelmente, batendo nesse valor, a gente não perderia. Tá, São esses tipos de análise que é importante trazer para o conhecimento, principalmente da configuração dele, tá? tá. Eu É vou muito ver importante. esse negócio das 2 da manhã, vou te mandar toda a foto da minha configuração, e foram três dias testando, e os 3 dias deu igualzinho. Tem que ver o que é. Se é uma configuração, o trade simultâneo você não colocou, tem que ver o que é. Tá. Porque ninguém relatou para a gente que ele não está funcionando. Hoje os meninos instalou, funcionou tudo normal, tá? Mas é só nesse horário, e porque eu não estou em nenhuma OTC, eu tirei todas as OTCs, para ver se entrava só Mercado aberto. só mercado aberto para pegar aquele lateralizado, mas não entrou. Tá bom, vou ver aqui e te mando foto. Eu vou até testar também. A gente vai tá. ter. Eu vou testar. Eu vou aproveitar que eu vou fazer rodada hoje, que eu estou atrasada com as minhas coisas, porque eu não. Eu fiquei aí de frescura com pedra no rim, e acabei me atrasando. Frescura boa essa. E aí eu tenho que correr atrás aqui de algumas coisas aqui para me organizar com o pessoal da equipe. Está todo mundo aqui me aguardando. Essas 3 pares de moeda, eu não preciso te passar os 3 que eu entrei? Não, os 3 euros. Não, é euro USD, euro JPY e GBP USD. Esses 3 é que abre às 21 horas na binária. Ah, você está botando binária, né? Na EURUSD abre as 3 euros. Ah, o euro GBP abre às 3 da manhã. Pelo menos quando vai lá e pega as informações,
Ele abre às 3 da manhã na binária. Por Eu vou isso, dar uma olhada. Hoje eu vou colocar para rodar, para ver se roda aqui, para ver o que que é. tá. Tá bom? Tá Mais bom. alguém? Dúvidas, perguntas, sugestões? Que eu preciso encerrar, senão o Jubes pede demissão e aí eu estou na lona. Tadinha do Cê, se ele for embora. Aí eu vou ter que aguentar vocês sozinho, eu não dou conta, não. Estou dividindo com ele. Mas eu estou tratando bem. Arnaldino? Arnaldino? Você consegue falar comigo depois? Agora eu vou entrar em mesa. É mesmo. Mesa operatória. Nesse momento, deixa por escrito para mim, meu WhatsApp está inclusive em disparo. Deixa escrito para mim que eu respondo você amanhã, de manhã, Ok, tá bom? ok, então. Obrigado. Nada. Ok, pessoal? Então, tá claro para todo mundo? Tudo certo? Amanhã, às 19 tem a sala. Durante o dia, o Júpiter vai instalar os robôs e os copies de quem está faltando ainda. Às 19, sala, e às 20, nossa mentoria. Ok? Boa noite a todos e até amanhã. Boa noite. Boa noite, professor.